Mas você está preocupado com essa situação mais do que nunca? Ou não? Porque o Grêmio alega que até 2032 ele pode usar. Olha, Rec, primeiro, boa noite, Eduardo, boa noite, Rec, boa noite aos ouvintes. Infelizmente, parece que ele estava certo. Me chamaram de louco. O ex-presidente Duda Kref perguntou, lá num determinado momento, onde é que estavam os antigremistas que eram contra a Arena. Pô, Duda, me chamar de antigremista, essa foi forte e doeu, viu? Não podia ter feito isso. Isso é um recado para ti. Eu sempre estive envolvido no Grêmio em questões polêmicas. Aquilo que os outros não queriam fazer, porque ia criar desconforto, porque ia atingir amigos, eu sempre abracei. Eu sempre conduzi isso de uma forma que o Grêmio sempre fosse a preferência. Se eu estava no Conselho do Grêmio, escolhido pelos sócios do clube para representá-los, eu exercer esse papel. E o Grêmio era a minha prioridade. Sempre foi. Sempre foi. Eu estive envolvido na questão daquele zagueiro Adriano, que saiu daqui em condições muito estranhas. Nós fizemos um relatório, eu fui o presidente relator da comissão, que apontou claramente o que aconteceu, envolvimento com familiares de dirigentes, enfim, uma história bem nebulosa. Posteriormente, a questão dos cheques da ISL, que foi outro assunto escabroso, tão escabroso, que um conselheiro do Grêmio ligou para o então presidente Mauro Kniznik e disse para ele: presidente Mauro, este é um assunto fétido, qualquer dia sobe uma bala perdida para alguém. O Mauro, obviamente, ficou assustado, entendendo que o recado era para mim, e numa noite, um domingo de noite, me chamou na casa dele, que era próximo da minha, ali no Morro Ricaldoni. Lá estavam ele, eu vou dar todos os nomes hoje, Rec. Estavam ele, Evandro Krebs, Hilton Mombach e eu. E ele me disse: olha, recebi este recado. E eu disse para ele: presidente, meu pai me ensinou a ser homem. E eu vou continuar com esse assunto. Se vocês quiserem deixar, deixem. O presidente Mauro foi muito correto comigo. Sempre foi. O presidente Mauro Kniznik foi um ponta firme sempre nos assuntos do Grêmio comigo. E, posteriormente, quando esse assunto da Arena foi trazido, eu vou recordar aqui o que houve. O Grêmio tinha sido rebaixado, voltou. Nós estávamos naquele momento em que o Brasil tinha sido escolhido para a sede da Copa de 2014. Em uma reunião do Conselho, que absolutamente não constava nada na ordem do dia, a reunião do Conselho, para ser balancete, sei lá, alguma coisa dessas estatutárias, formais. No momento dos assuntos gerais, o presidente do clube aparece propondo duas coisas. Uma, a criação de uma empresa para administrar o patrimônio do Grêmio e, por consequência, a Arena. E, segundo lugar, a construção de um novo estádio. Do nada, de uma reunião que era para tratar de questões formais, o presidente do clube levanta e propõe essas duas coisas. Eu vou analisar separadamente as duas, porque as duas são entrelaçadas, mas é interessante perceber realmente o que houve. E ainda tudo é analisado em São Paulo, né? O que houve neste... Por que a criação de uma empresa? A criação de uma empresa visava remunerar presidentes de Grêmio Internacional. Ou seja, lá em 2007, existia a ideia de que os presidentes do Grêmio Internacional, a exemplo do que Bebeto de Freitas estava fazendo no Botafogo naquele momento, deveriam ser remunerados. Aliás, até se falava na remuneração, que seria a mesma que o Bebeto recebia no Botafogo, R$35 mil por mês em 2007. Isso hoje daria mais de R$100 mil. Essa seria a remuneração. Era um momento que, se Grêmio e Internacional criassem juntos, não haveria aquele ranço estadual, né? Aquela disputa. Pois bem, esse assunto começou a evoluir. O presidente do Grêmio havia se afastado para concorrer a um cargo eletivo
e o Túlio Macedo estava no exercício da presidência. Foi marcada uma reunião no escritório do Pedro Paulo Záquia. Estou dando todos os nomes hoje, que hoje não tem jeito. No escritório do Pedro Paulo Záquia, em frente a Caldas Júnior. Onde deveriam ir o presidente do Conselho do Grêmio, o presidente do Grêmio e os representantes do Internacional. O presidente Mauro Kiniginic, sentindo a fria que estava se metendo, disse que não ia. Túlio Macedo chegou sozinho na reunião e o Pedro Paulo, obviamente, viu que não haveria representatividade nenhuma e aquele assunto morreu naquele momento. Pois bem, essa é uma empresa para gerir o patrimônio do Grêmio e, mais adiante, gerir a questão como eu vou dizer, a questão da arena, que era a proposta de construir. Com relação à empresa, eu fiz um questionamento, eu perguntei, mas que empresa vai ser essa? É uma SA, uma limitada? Que condições são essas? Tal? E houve um impasse. Eu perguntei para o presidente Mauro, presidente, o que está sendo aprovado aqui hoje é a criação da empresa ou estudos? Ele disse, são estudos. Eu estava sentado na primeira fila, porque eu sentava na primeira fila para participar bastante dos debates. Na minha frente estava o presidente do Grêmio, Paulo Odoni, no outro lado, Fábio Koff, e no meio tinha sinceramente eu não lembro quem era. O presidente Paulo Odoni falou por trás dessa pessoa que estava no meio com o Fábio Koff, levantou e disse assim, não, o que eu pedi hoje aqui foi aprovar a criação da empresa. Se não aprovarem a criação da empresa, eu vou pegar minhas coisas e vou-me embora. Obviamente, o famoso coral dos puxa-sacos começou a gritar, está aprovado, está aprovado, está aprovado. E foi uma, aclamação, vamos dizer assim. Eu perguntei para o presidente Mauro se era aquilo, ele disse que havia sido a manifestação do Conselho, então eu disse para ele, vou dizer as palavras textuais que eu disse. Presidente Mauro, dessa negociata, eu usei essa palavra, negociata, quem não gostar que faça o que quiser comigo. Dessa negociata eu estou fora, eu estou renunciando ao Conselho porque eu não vou participar disso. Amanhã eu lhe mando a minha carteira de conselheiro. E assim eu fiz. A partir daí veio toda a questão da construção da arena, tinham algumas pessoas contra, outras não eram contra. O ex-presidente Hélio Dourado foi um dos que resistiu muito, até pelo histórico que ele tinha com relação ao Estádio Olímpico. Ele foi um dos que concluiu os anéis do Olímpico. Os demais que haviam participado da construção já haviam falecido, ele era o último remanescente daquele período, que teve envolvimento grande com a construção e ampliação do Estádio Olímpico. Ele se opôs, mas com a idade avançada, enfim, teve alguma dificuldade. Eu continuei brigando muito por isso, saí do Conselho, continuei tentando entender esse negócio. Posteriormente, agora, há 3, 4 anos atrás, fui abduzido por um grupo de amigos do grupo do Grêmio do Prata, vou citar o nome dos dois, o Cláudio Medeiros e o Rogério Falavena, que me abduziram a voltar ao Conselho, eu não queria, tinha rejeitado todos os convites anteriores. Voltei e retomei, na primeira sessão, retomei esse assunto. Então, vamos analisar esse negócio da arena. Aí se fez aquilo que se faz em todos os lugares. Vamos criar uma comissão para analisar isso. Quando a gente não quer decidir uma coisa, a gente cria uma comissão. Essa é a velha regra. Para mim, me interessava a comissão porque eu teria, não acesso a informações, mas saber aonde estavam as informações. E foi muito útil, inclusive, para poder estar aqui hoje explicando esse negócio. Então, vamos lá. O que aconteceu nesse negócio da arena? Talvez fétido não fosse aquele negócio. Aquele negócio dos cheques da SL também era, mas esse é muito maior. Lá nós falamos de 300, 500 mil dólares. Aqui nós estamos falando de somas que passam o bilhão. Essa é a realidade. Então vamos lá. Que negócio é esse da arena? Nesse dia que eu renunciei ao Conselho, obviamente que eu estava furioso. Estava furioso, eu não podia concordar que estivesse fazendo aquilo com o Grêmio. O meu Grêmio, com o nosso Grêmio. Saí da reunião, estou descendo, e quem está saindo junto comigo é o vereador Reginaldo Pujol. O Pujol põe o braço em cima de mim, descendo as escadas, nós nem fomos pelo elevador, fomos pelas escadas, e o Pujol me diz assim, Marco, não esquenta a cabeça, esse negócio é desenhado para a área de um grande empresário de Porto Alegre.
aliás, bastante ligado ao Grêmio, da área imobiliária. Isso só cabe na área dele. Aí eu comecei, na saída eu já comecei a entender um pouco do negócio. Esse empresário posteriormente viu que havia a possibilidade de usar uma área da viúva que estava ao lado, viúva, entenda-se o poder público, entre aspas, e a dele, ao lado, obviamente, seria valorizada. O que é que ele fez? Passaram para a área que pertencia à Federação dos Círculos Operários do Brasil, do Rio Grande do Sul, onde deveria ser criada a Universidade do Trabalhador. Pois bem, essa é uma área que foi doada pelo governo do estado, 39 hectares, na beira do Rio Guaíba, a 3 minutos do centro de Porto Alegre, pela autoestrada, enfim, pelas ligações que tem ali. Uma vista esplendorosa do Guaíba e do Delta, das ilhas. Pois bem, esses 39 hectares haviam sido doados pelo governo do estado para a Federação dos Círculos Operários para a construção da Universidade, Faculdade do Trabalhador. Com cláusula de inalienabilidade, ou seja, não poderia vender, e empenhorabilidade, não poderia ser penhorada por dívidas. Pois bem, o que é que vamos fazer? Obviamente que essa área, o governo do estado propôs uma lei que foi imediatamente aprovada, desonerando, tirando os gravames que existiam sobre essa área. Ou seja, ela deixou de ser inalienável e empenhorável, e a Federação dos Círculos Operários, entre aspas, vendeu esta área para a OAS. Agora, vamos ter muito claro uma coisa. Se não fosse para o Grêmio, a OAS jamais poderia ter comprado, porque nenhum governador, deputado, ia ser louco de liberar uma área para dar para uma empreiteira, uma construtora. Então, a área foi oferecida ao Grêmio, que transferiu, que doou este benefício para a OAS. Ou seja, a OAS pôde adquirir, e parece que não pagar, há dúvida, trocando por uma área, sabe aonde? Passando o Lami, para fazer a famosa Universidade do Trabalhador. Vocês imaginem o seguinte, fazer uma Universidade do Trabalhador a 40 quilômetros do centro de Porto Alegre, quando a área que tinha era 5, 6 quilômetros. Evoluiu alguma coisa nisso? Que eu saiba, e eu não confirmo, não estou afirmando, mas a informação que eu tenho é que sequer pagaram essa área que foi comprada lá no Lami. Parece que há um processo judicial sobre isso. Uma cobrança desse valor, dessa terra, sei lá, uma confusão. Tudo que está envolvido com isso é confuso, é misterioso, tem cláusula de sigilo, de confidencialidade, é uma coisa absurda, porque o negócio que envolve um clube de futebol que recebe benefícios fiscais jamais poderia ter cláusula de sigilo e confidencialidade. Pois bem, aquela área que o Grêmio cedeu o direito que tinha para a OAS comprou, vendeu para o Grêmio 8,5 hectares, onde está a arena, e onde, sobre essa área do Grêmio, foi construída a arena. Então é um negócio simples. O Grêmio estava comprando um estádio, em poucas linhas é isso. Como é que o Grêmio ia pagar ou pagou esse estádio? Aliás, já pagou várias vezes e vai pagar muitas outras mais. Vamos a conta. É uma pena que nós não vamos poder colocar o quadro aqui. Mas já estou providenciando com o Milton aqui que você vai poder mostrar isso aí numa outra oportunidade. Eu trouxe um quadro que eu ia escrever e mostrar matematicamente. Acontece que os quadros eram brancos, estouraram a luz do estúdio e não pode. Eu peço desculpas, eu anunciei que faria isso, mas me passou desapercebido a questão da luz no balanço, o famoso balanço do branco, né? No estúdio, que ia estourar a luz. Mas então eu vou ser bastante didático nos números. Como é que o Grêmio pagou esse estádio? Vamos lá. O Grêmio pagou-se da primeira forma, entregando o Olímpico. Quanto valia o Olímpico? Desculpe, vamos voltar um pouquinho atrás. Quanto custou a Arena? Falo em 400, 450, 500, 600. Nós temos um dado que não mente. Naquele momento, daquele bacanal financeiro proporcionado pelo governo federal para as obras da Copa, e nós temos aí N exemplos do bacanal financeiro que aconteceu, desculpem a palavra, mas ela é apropriada. A OAS foi ao BNDES, através dos seus agentes, que é Santander, Banrisul e Banco do Brasil, né? São esses três,
e captou 280 milhões. Eu pergunto para vocês, quanto é que custou esse estádio? Obviamente que se não custou 280, foi algo muito próximo disso, talvez um pouco mais e um pouco menos. Porque naquele bacanal financeiro, se fosse possível, se fosse custar mais, eles tomariam mais. E, sei lá, o dinheiro ia ser para aquele ralo que todo mundo sabe para onde é que foi. Pois então, o preço do estádio deve ter sido próximo a 280 milhões. Eu consultei vários engenheiros, enfim, pessoal relacionado com obras, e todos disseram que, pela metragem, tipo de construção, deveria ter ficado em torno de 300 milhões. Ok. Então, nós temos o preço do estádio, por essas referências, em torno de 300 milhões. Ah, mas o estádio de Manaus custou 700, o outro custou 1.200. Obra pública, bacanal financeiro, roubalheira. Tem nada a ver. Aqui é uma empresa administrando a sua obra. E nós tínhamos uma coisa excepcional. A OS, a construtora, a fiscal e a administradora. A mesma empresa eram as três coisas. Isso não existe. Então nós temos esse valor de 300 milhões para o estádio, que é muito próximo disso, se não é isso. Houve um pequeno detalhe, que na reta final, o então presidente do Grêmio queria inaugurar o estádio na sua gestão e determinou, e quem vocês vão lembrar, que se trabalhava dia e noite. Virava 24 horas. Por quê? Porque o presidente queria inaugurar o estádio na sua gestão. E foi inaugurado. Só que isso custou 28 milhões de reais para o Grêmio. O presidente Fábio Koff, na sala dele, no antigo Estádio Olímpico, me mostrou a cobrança. Deve estar lá em algum lugar. Horas extras. Horas extras. 28 milhões para satisfazer a vontade pessoal do então presidente que queria. Obviamente que se fosse com dinheiro particular, eu duvido que alguém faria isso. Mas no Grêmio, na Viúva, nos clubes de futebol, vale tudo. Vamos em frente. Temos 300 milhões no estádio. Como é que o Grêmio pagou esses 300 milhões? O Grêmio pagou esses 300 milhões entregando o Olímpico. Quanto é que valia o Olímpico? Pasmem, senhores, pasmem, Eduardo, pasmem, Rec, pasmem, telespectadores. Não foi feita uma avaliação oficial. Acreditam nisso? Não foi feita uma avaliação. Se houver essa avaliação, me tragam aqui que eu assumo o erro que eu estou cometendo. Eu já pedi, faz 10 anos que eu peço. Não foi 60 milhões? Ah, foi 60? 60? Não, se especulou na época. 60 milhões? Ok, esse foi o número que deram na época. É. Vê bem uma coisa, depois ficou tão chato 60 que passaram para 80. Sempre que tinha índices construtivos a maior. Não tinha nada. Os eucaliptos foi 25, eu acho que fecha 60, porque a área é bem maior, né? Não, aí é que está. O que eu fiz? Eu fiz uma regra de 3. O estádio dos eucaliptos foi vendido em 2008. Para a Melnick por 25 milhões. 28 milhões. 28 milhões. Foi público isso. 28 milhões de reais. Que era o que o Inter tinha para começar a construção própria. Aí foi derrubado a social, né? Isso. Aí vê bem uma coisa, 28 milhões por 2 hectares. A área do Olímpico tinha 8 hectares e meio. Se nós fizermos uma regra de 3 simples... 112. Nós chegamos a 119 milhões. Ou seja, aqueles 60 é uma idiotice, uma cretinice, e os 80 também. Era pelo menos 50% a mais. Acontece que, todos nós sabemos, que 8 hectares contínuos vale mais que 4 pedaços de 2. É óbvio. Isso é... Pois bem, mas vamos admitir... Eu vou botando os números aqui depois.